Hello, good morning. How are you guys? Como vocês estão? Bem, dando continuidade à nossa aula da semana passada, a gente estava falando sobre jobs, ou professions, or work, né? Existem várias palavras para a gente falar sobre profissões, trabalho, emprego. Claro que aqui estão apenas algumas dessas profissões, não é? Por exemplo, aqui não tem uma das melhores profissões de todas, que é teacher, não é? Bom, a gente teve a atividade número 2, não é? Olha só aqui, para quem fez de acordo com o exemplo que eu dei, eu vi que todo mundo fez certinho, mas o objetivo principal dessa atividade era a gente treinar como a gente usa os verbos, e eu já vou explicar, não é? Primeiro a gente tinha que dizer qual a profissão da pessoa. Jessica is a dentist. Kate is a photographer, não é? Para isso a gente sempre vai usar o verbo to be. Kate is, Glenn is, ok? Já para a gente falar sobre com o que eles trabalham, a gente ia utilizar esses verbos aqui, não é? Exatamente. Bom, quando a gente trabalha com os pronomes she and he, são os pronomes de terceira pessoa do singular, ele e ela, a gente precisa, de acordo com a regra gramatical do inglês, acrescentar um S no final desses verbos, não é? Isso a gente não precisa fazer com todos os pronomes, somente com he, she or it, tá bom? Não precisa fazer com todos. Aqui, como a gente está trabalhando com she e he, a gente vai precisar. Então, para quem não colocou o verbo dessa forma, com S no final, é só consertar, tá bom? Por exemplo, na 4, a gente tem she, porque a gente está falando de Rachel, não é? Então, she drives. Ela dirige. Seria diferente, por exemplo, se a gente estivesse falando you. Se eu falasse, você dirige um táxi, eu não precisaria colocar esse S no final. Eu só falaria, you drive a taxi. Como no exemplo que eu coloquei aqui, ó. Deixa eu pegar. Quando eu falo qualquer outra pessoa, you, I, aqui poderia ser, por exemplo, I ou we, ok? Tanto, opa, meu dedão aí no meio. Tanto poderia falar we take photographs, I take photographs. Reparem que o verbo está normalmente, ó, take. Mas quando a gente fala he, she or it, a gente sempre vai colocar esse S no final dos verbos. He takes photographs. She takes photographs. It takes photographs. Ok? Então, só corrigindo os verbos. O restante, vocês fizeram direitinho, colocando o is, porque a gente está utilizando o verbo to be para falar das profissões. Tá bom? Já na letra B, a gente vai completar juntos a partir de agora, tá bom? Muita atenção. Olha aqui. Who designs houses? The architect does. Ele faz, ok? Does, lembrando, é um dos verbos auxiliares do simple present. Vou já revisar isso com vocês. Na número 2, a gente tem aqui a mesma composição. A gente está perguntando quem são os profissionais, não é? Por isso que a gente está utilizando who, que quer dizer quem. Então aqui eu vou colocar who drives, quem dirige a taxi. Aqui, gente, quem está dirigindo
o táxi é a Kate? Não, não é? Essa informação é falsa. Então, aqui eu vou negar. Kate doesn't. Ok? Se confirmasse, se realmente fosse a Kate aqui e não a Rachel, aí eu colocaria o does, confirmando. Mas como não é a Kate, eu vou negar. What Jessica do? Nesse caso, a gente vai utilizar o auxiliar. Olha que interessante. Nós temos dois auxiliares no Simple Present, do and does. Do mesmo jeito, does a gente vai utilizar para he, she ou it. Ok? Do eu vou utilizar para I, you, we ou they. Estes são os auxiliares, assim como a gente fez até na nossa provinha, não foi? Aliás, no nosso trabalho avaliativo. What does, porque eu estou falando de Jessica, e Jessica é she. What she do? What does she do? She, para falar sobre a profissão, a gente usa o verbo to be. She is a dentist. Aqui do mesmo jeito, olha, aqui já tem o auxiliar, só está faltando a primeira palavra. What does Luisa do? Igualmente aqui no exemplo anterior. Luisa é she. Então a gente já vai colocar o quê? She's a receptionist. Ok? Where quer dizer onde. Do mesmo jeito, a gente vai utilizar o auxiliar. Steve é o mesmo que he, não é? Ele. Então a gente vai utilizar qual dos dois auxiliares? Do or does? Does. He. Aqui, ó, eu vou utilizar o verbo, ele trabalha. Só que eu tô falando de he. O que é que esse verbo vai ganhar no final? He works. Ok? Aqui a gente já tem no exemplo, no atividade seguinte, ó, o S no final. A última eu posso deixar para vocês fazerem. Só lembrando, é repetindo essa mesma palavra aqui. Ó, ela está perguntando onde, tá bom? Where. Então vocês veem o exemplo na questão anterior para completar. Na 3, é confirmando tudo isso que a gente já viu aqui, ó. Who drives a taxi? Ok? Aqui na resposta a gente vai colocar o quê? Rachel does. Ela dirige. Aqui na outra pergunta, does Luisa work? Onde ela trabalha? Where? Where does Luisa work? Onde ela trabalha? Aqui na questão 5, vocês vão ter um áudio para responderem, ok? Eu vou enviar esse áudio junto, mas tem no CD do livro de vocês também. Bom, vocês vão tentar identificar nesse áudio a resposta para essas perguntas. Vou falar, não precisam se preocupar. Se não escutaram bem a primeira vez, tentem. O importante é tentar. Tenta a segunda, terceira vez, ok? E façam aquelas que vocês conseguirem. É importante a gente treinar o ouvido, ok? Na correção da próxima semana, eu vou corrigir isso aqui. Mas primeiro, eu preciso que vocês façam esse treinamento do ouvido de vocês e tentem responder aquilo que vocês conseguem de melhor, tá bom? What does she do? Do é o verbo fazer. Então,
O que ela faz? Né? Qual é essa pergunta pode ser qual é o trabalho dela, pode ser qual é a função dela, o que que ela faz no trabalho dela. Where does she teach? Olha, teacher é o professor. Então, teach é o que ele faz, não é? É ensinar. Where does she teach? Onde ela ensina. Where does she live? Lembram que live é o verbo morar? Onde ela mora. And how many lessons does she teach? Quantas matérias, não é? Ela ensina, ok? Então procurem essas informações nesse texto. Próxima semana a gente vai corrigir essa atividade, tá bom? A atividade seguinte para vocês fazerem é a A1 e a A2, tá bom? Somente essas. Olha só. Na A1 vocês vão fazer aquela ligação, ó. Aqui nós temos uma coluna, segunda coluna e a terceira coluna. E já tem aqui o exemplo, ó. A dentist fixes teeth. Ok? Então vocês vão completar as frases buscando aqui nessas colunas como elas se completam, tá bom? Vamos fazer só mais uma pra gente ter como exemplo, ó. Por exemplo, a math teacher, um professor de matemática, ele vai fazer o quê? Ensinar, não é? Então ele, olha, tá bem pertinho nesse caso. Ele ensina o quê? Math. Olha só. E aí vocês colocam a frase: a math teacher teaches math. Professor de matemática ensina matemática. Ok? E na segunda é para vocês procurarem por 7 meios de transporte, means of transportation. Aqui nesse caça-palavras. Eu queria falar a palavra cruzada, ó. Então, façam essas atividades. Próxima semana a gente vai corrigir tanto a avaliação que a gente fez, ok? Como a gente também vai corrigir essas atividades. Então, bye bye, see you. Estou com saudade de vocês. Tchau.